faz-me um vaso novo, preciso de um renovo. Hoje, com a graça do Senhor, estaremos concluindo a série de mensagens sobre o encontro com Jesus, ou encontros com Cristo. E a personagem de hoje, foi o texto lido no início do culto, é a mulher pecadora, que está registrado sua história em Lucas, capítulo de número 7. Eu não irei ler o texto todo, mas convido você a acompanhar na sua casa. E na medida que for expondo o texto, estaremos recorrendo às Escrituras para examinarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre esse encontro tão tremendo que aconteceu ali, possivelmente em Naim, entre Jesus e a mulher pecadora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, verso 36, nos é dito: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Pai, essa é a tua palavra que é a verdade, que ela encontre lugar em nosso coração neste momento, que possamos ser edificados por meio da tua poderosa, viva e edificante palavra, em nome do Senhor Jesus. Uma verdade ressalta na história de hoje, a verdade de que o encontro com Jesus sempre será algo singular. Não há como dimensionar o encontro com Cristo e não se pode mensurar a extensão e a profundidade de uma experiência com Cristo, de uma experiência com Jesus. O encontro com Cristo é singular por várias razões. Eu poderia destacar dezenas delas, mas eu quero destacar 3 razões que faz o encontro com Cristo algo singular. Primeiro, ele é algo transformador. Ninguém, jamais, que teve um encontro com Cristo, permaneceu com a sua vida a mesma. Ninguém que encontrou Jesus continuou da mesma forma. O encontro com Jesus, ele tem o poder de promover uma mudança radical, transformadora, na vida e na história de qualquer indivíduo e de qualquer pessoa. O encontro com Cristo, ele é singular, em segundo lugar, porque ele nos confronta. Ele é confrontador. Nesse encontro, nós somos confrontados pelo Senhor do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos desejos, dos nossos projetos pessoais. A humanidade, ela é confrontada com a glória de Deus por meio do encontro com Jesus, e isso muda a nossa perspectiva e a nossa realidade de vida. O encontro com Jesus, em terceiro lugar, é singular, porque ele quebra paradigmas. Jesus, ele, ao longo do seu ministério, ele quebrou vários e vários paradigmas que foram estabelecidos pela religião dominante daquela época. Havia uma cultura religiosa muito forte ali em toda a Palestina e, sobretudo, na Judéia. E Jesus, ao longo do seu ministério, ele vai confrontando esses dogmas, esses paradigmas que foram instituídos pela religião, pelo homem, e que não tinham o poder de transformar, de gerar vida no coração dos pecadores. Jesus, ele confronta o sistema religioso da época. Quando ele, por exemplo, se encontra com aquela mulher samaritana, que está em João 4, sozinho, ao meio-dia, uma mulher malfamada naquela cidade de Sicá, e Jesus dá atenção àquela mulher para mudar a sua vida. Quando ele toca naquele leproso, quebrando a tradição da lei, que ninguém que era puro poderia tocar no impuro, e o leproso era impuro e poderia tornar Jesus impuro, mas ao tocar no leproso, Jesus não tornou-se impuro, pelo contrário, ele purifica aquele que era impuro. Quando Jesus se convida para jantar na casa de Zaqueu, um homem odiado pelos judeus ali de Jericó.
porque era um cobrador de impostos, e naquela época os publicanos estavam no mesmo patamar para os judeus, na visão da sociedade da época, no mesmo patamar das prostitutas, dos bandidos. Era assim que Zaqueu era reconhecido por aquela sociedade e por aquela cidade. E Jesus, ele se convida a estar na casa daquele homem, a cear com ele. Não é à toa que os religiosos diziam que Jesus era amigo de publicanos e pecadores, que Jesus comia com os pecadores, porque ele quebrou os paradigmas da religião para revelar o verdadeiro e profundo amor de Deus. Este amor que sobressalta nossos temores e medos, esse amor que quebra dogmas e paradigmas, porque em essência ele vem do coração de Deus e é ministrado ao nosso coração. Por isso o encontro com Jesus é um momento singular. Por essa e outras razões, o encontro com Cristo é algo único, é algo revelador e transformador. No sermão de hoje, eu pretendo caminhar com os irmãos nesse texto, falando e ressaltando 4 verdades que esse encontro nos apresenta. A primeira delas é a verdade da realidade do pecado. E isso está muito explícito no versículo 37, quando o Senhor diz: "E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento." Eis uma grande e reveladora verdade. O encontro com Cristo mostra a nossa real pecaminosidade. Mostra o nosso estado para com Deus, diante de Deus. Somos pecadores. Essa é uma verdade bíblica, irrevogável, inequívoca, insofismável. Nós somos pecadores. Essa verdade é revelada nas Escrituras, ao longo dos textos bíblicos. E quando nós nos encontramos com a glória de Deus e temos acesso a essa glória de Deus, nós vemos o nosso próprio pecado e a miséria em que nós nos encontramos. Adão, quando pecou e Deus desceu ao jardim e o procurou entre os arbustos do Éden, ele finalmente sai de trás daquele arbusto e diz: "Eu me escondi porque estou nu e tive vergonha do Senhor." Então, ele reconheceu o seu estado. Uma outra personagem é Isaías. Quando ele vê a glória de Deus, ele se depara com a majestade do Senhor. No capítulo 6 do livro que recebe o seu nome, no versículo 5, ele exclama com um certo ar de desespero: "Ai de mim, que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor." Esse é o sentimento que vem ao coração de alguém quando Deus revela a ele a sua glória. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Essa expressão usada pelo evangelista Lucas, dirigindo-se à mulher, uma mulher pecadora, ela era muito usada na época para descrever as prostitutas. Não podemos afirmar com toda certeza que essa mulher era uma prostituta ou havia sido uma prostituta. O certo é que ela era malfamada na cidade, ela tinha uma fama muito ruim ali na cidade, todos a conheciam como uma mulher vil, uma mulher pecadora, uma mulher indigna. E é assim que ela é apresentada aqui no texto. O texto não apresenta o nome dela, ela não é descrita nominalmente, mas há um título dado a ela, e esse título certamente vai mudar a partir desse encontro com Jesus, porque a partir de então, ela não seria mais reconhecida como a pecadora, mas como a que foi perdoada e redimida a partir do encontro com Jesus. Mesmo assim, essa mulher, sendo malfamada, sendo odiada, rejeitada pelos moradores daquela cidade, ela rompe as barreiras do preconceito para ir até Jesus. E ela mostra muita coragem, porque ela não só enfrenta a sociedade daquela cidade, ela só não enfrenta a multidão, ela só não enfrenta
o perigo, o risco de ser rejeitada por Jesus, mas ela enfrenta o desprezo do fariseu, porque Jesus estava na casa do religioso, daquele homem conhecido na cidade como um observador da lei, como um homem legalista que observava os mandamentos nas suas minúcias. Ela rompe todas essas barreiras, enfrenta esses desafios para ir a Jesus, porque desesperadamente ela ansiava por uma mudança e ela creu que Jesus poderia promover essa mudança radical na sua vida. O estado dessa mulher, o título dado a ela, mesmo sendo preconceituoso, ele aponta para essa verdade bíblica da universalidade do pecado. A palavra do Senhor em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo, ele diz que em Adão, no primeiro Adão, todos nós fomos feitos inimigos de Deus, porque o primeiro Adão precipitou a humanidade na ruína do pecado. Mas o texto não termina com essa nota de desespero, porque o apóstolo, de forma inspirada pelo Espírito, ele diz que Deus enviou o segundo Adão, fazendo uma referência a Cristo, e ele diz que pela obra, pela morte, pelo sacrifício de Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Enquanto o primeiro Adão, ele peca e precipita a raça humana ao pecado, o segundo Adão, que é Cristo, ele veio para garantir com o seu sacrifício a salvação de todos os eleitos de Deus. Podemos crer que o pecado tem jeito, e o jeito para o pecado é Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ao longo da história da igreja, houveram teólogos que negaram o pecado original. Alguns deles, um dos mais conhecidos como Pelágio, dizia que o pecado de Adão só afetou a ele mesmo e que o homem nasce neutro, ele nasce limpo e ele se torna pecador ao pecar. Agostinho, que viveu nesse mesmo período e foi contemporâneo de Pelágio, ele contrapõe essa sua teologia, ensinando a doutrina da depravação total e afirmando à luz das Escrituras que toda a humanidade caiu e foi precipitada no pecado com Adão, que em Adão todos nós somos pecadores, herdamos essa inclinação que denominamos de natureza pecaminosa de Adão. Somente Jesus pode resolver o dilema e o problema do pecado. E eis um grande problema, o pecado. Esse é um problema que só Deus pôde resolver ao enviar Jesus para dar a sua vida por nós na cruz e pagar o preço da nossa eterna redenção. Com o pecado, ninguém deve brincar, porque quando se trata de pecado, todo o começo é prazeroso, mas o fim sempre é penoso, pois o pecado tem consequências. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio para nos libertar do poder do pecado. No capítulo 6 de Romanos, Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado porque Cristo morreu para nos tornar livres. E em Jesus somos feitos justiça de Deus, pela obra, pelo mérito do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda verdade que esse texto nos apresenta e que esse encontro com Jesus reverbera é a verdade de que o arrependimento tem o poder para mudar uma história. O versículo 38 diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. A atitude dessa mulher demonstra tristeza pelo seu estado e reconhecimento de quem ela era. Ela se sentia, sim, uma pecadora. Ela não pecava por pecar, mas ela pecava porque era escrava do pecado, e ela reconhece que a sua vida, que as suas práticas, que a sua atitude não agradavam a Deus. E ela precisava de um rompante, mudar, romper com aquela realidade terrível do pecado. Naquele tempo,
As prostitutas, elas usavam um colar aromático. Elas usavam um colar com perfume. E elas usavam esse colar para seduzir os homens para o pecado da luxúria, da lascívia. Mas agora, aquela mulher chega a Jesus e ela lança aquele unguento precioso aos pés do Senhor e ela unge os pés do Senhor. Aquele perfume que muitas vezes foi usado para o pecado, para a imoralidade, para a sedução, agora é usado por a mulher como um gesto de adoração a Cristo. Porque ela reconhece que a sua vida não estava condigna com os mandamentos de Deus e com a glória do Senhor. A atitude dela demonstra, sim, um verdadeiro e genuíno arrependimento. Em primeiro lugar, porque ela se rende ao Senhor. O texto diz que ela chora, ela rega aos pés do Senhor com suas lágrimas, e isso é uma demonstração de que ela reconhecia o seu pecado, e ela se prostra diante do Senhor, e com esse gesto ela declarava: eu não posso mudar a minha vida, eu não posso quebrar a maldição do pecado em que eu estou envolvida, mas eu sei que o Senhor pode. E ao se prostrar diante do Senhor, ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a sua história. Ela reconhece que Jesus tem o poder para lhe libertar. Uma outra atitude que demonstra arrependimento dela é a humilhação. Ela se prostra diante do Senhor e ela beija os pés do Senhor e ela enxuga os pés com seus próprios cabelos. Ela se rende realmente ao Senhor, ela se humilha diante dele. Humilhar-se é reconhecer quem nós somos. Por isso Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Ser pobre aí não significa ser uma pessoa financeiramente desprovida de recursos, mas ser pobre de espírito aí significa alguém que reconhece que não pode, que não tem suficiência, que necessita da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus. Essa mulher também demonstra arrependimento quando ela oferece uma oferta de sacrifício a Deus. Ela pega aquele perfume que deve ter custado a ela uma quantia considerável, talvez a soma de muitos meses de trabalho, e ela pegou aquele perfume e ela lançou nos pés do Senhor. Uma atitude sacrificial. Abrir mão de algo que custe é uma evidência de arrependimento. Abrir mão de algo que dá prazer, que a natureza humana se alimenta disso, mas que desagrada a Deus. Ou seja, um ato sacrificial é um gesto, sim, de verdadeiro e genuíno arrependimento. Mas, afinal de contas, o que é o arrependimento? No que consiste o verdadeiro arrependimento? Nós precisamos entender a verdade bíblica acerca do arrependimento, para que possamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Arrependimento, em primeiro lugar, consiste na consciência de pecado. Você reconhecer que é um pecador. Porque o arrependimento começa na mente, numa posição mental, numa conclusão consciente. E assim como aquele publicano batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador, e o fariseu batia no peito e dizia o contrário: eu não sou como este que peca. Escuta a minha oração, porque eu dou o dízimo, eu observo a lei regularmente. Em contrapartida, o publicano batia no peito e dizia: realmente eu sou um pecador, ser propício a mim. Senhor, me favorece com teu amor e com tua graça. O arrependimento consiste nessa consciência de pecaminosidade. Em segundo lugar, arrependimento é uma mudança. E essa mudança, ela consiste em dois aspectos. Primeiro, é uma mudança mental. Por isso a palavra arrependimento vem do grego metanoia,
que deu origem à palavra metamorfose. Então, arrependimento está intrinsecamente ligado a uma transformação, a uma mudança. E aí vem a mudança na mente. Essa mudança de visão, de perspectiva, de ideal, de valores. Tudo isso é mudado, é alterado a partir do genuíno e verdadeiro arrependimento. Então muda-se a mente, muda-se o pensamento. Esse é o primeiro lugar em que o Espírito Santo opera, na nossa consciência. Mas arrependimento também é uma mudança de vida, de volição, de atitude. Alguém que diz que se arrependeu e continua na mesma prática, nas mesmas atitudes, é alguém que ficou triste pelo que fez, ou talvez com medo das consequências do que praticou, mas não houve um genuíno arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, ele muda a mente, mas ele muda a conduta, ele muda o viver, ele muda a prática, ele muda a vida. Terceiro lugar, arrependimento é muito mais do que sentimento. E aí não podemos e não devemos confundir arrependimento com remorso. Porque remorso é tristeza pelo pecado, é abatimento por algo que você fez de ruim, de errado. Mas o genuíno arrependimento vai além do sentimento. Porque ele termina sempre, e ele deságua sempre em uma mudança de vida. E eis aqui a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento gera mudança. O remorso é uma tristeza momentânea. Você lembra de Judas? Ele sentiu-se triste por ter traído Jesus. O texto sagrado diz que ele ficou profundamente triste. E ele compra um campo com o dinheiro da traição e ele se suicida, tira a própria vida. Remorso. Mas Pedro também traiu Jesus, assim como Judas. Porque ele negou Jesus diante daqueles escravos que se aquentavam na noite fria da Palestina, dizendo: eu não conheço esse homem até que o galo cantou. E ele lembrou das palavras do Senhor: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas diferentemente de Judas, que não se arrependeu, apenas teve um remorso, uma tristeza momentânea, Pedro se arrependeu verdadeiramente. E ele teve a oportunidade, a chance de ser restaurado pelo Senhor Jesus. Antes de ser assunto aos céus, o Senhor encontra Pedro à beira-mar e por 3 vezes pergunta se ele o ama. E ele afirma acanhadamente, porque lembrava do que havia dito, que não conhecia Jesus, do que havia feito, que o havia negado e traído. Mas agora ele afirma que o ama e Jesus o restaura com seu amor bendito, porque realmente houve arrependimento genuíno. Em quarto lugar, arrependimento é a obra do Espírito na vida do eleito. Ninguém escolhe se arrepender ou decide se arrepender, porque a nossa natureza humana pecaminosa sempre está inclinada ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que o sujo se suje cada vez mais e o limpo se limpe cada vez mais. Quanto mais o homem peca, mais vontade de pecar ele tem, mais envolvido, engodado com o pecado ele é. Então, na nossa própria natureza, estado de pecaminosidade e de queda, nós jamais iremos romper com esse ciclo e nos arrependermos, se não houver uma intervenção de Deus por meio do Espírito, e isso é graça de Deus em nós. Por isso Jesus declara aos discípulos em João 16:8, que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que nos convence, é ele que nos toca, é ele que nos leva ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Em quinto lugar, o arrependimento é um chamado de Deus para nós. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus fala ao seu povo e diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Engana-se quem acha que esse texto está direcionado aos ímpios, aos incrédulos, a quem está no mundo. Não, a palavra de Deus foi direcionada ao povo de Deus, é a palavra de Deus para o seu povo. É Deus falando para Israel e hoje é Deus falando para a sua igreja. Arrependam-se dos seus pecados, se convertam nos seus maus caminhos e eu vos restaurarei.
O arrependimento é um convite divino, um convite à mudança, a abraçar a fé genuína e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade que esse encontro ressalta é a verdade do perigo da religiosidade. Isso está muito explícito no verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Meus irmãos, não era segredo para ninguém que os fariseus não aprovavam a Jesus. Que os fariseus perseguiam o Senhor, confrontavam o Senhor. Muitas vezes armaram ciladas, fizeram conchavos para tentar prejudicar Jesus, calar Jesus de todas as formas. Por que então esse fariseu convida Jesus? Já que os fariseus não amavam Jesus, não eram seguidores de Jesus, pelo contrário, eram opositores, eram inimigos do Senhor. Mateus capítulo 23, Jesus espelha ali uma série de sentenças contra os fariseus, porque eram religiosos. E este homem, talvez um dos mais famosos fariseus daquela cidade, um homem reconhecido por toda aquela sociedade como um líder religioso, talvez fosse até o presidente da sinagoga daquele lugar. Aquele homem convida Jesus para jantar em sua casa. Por que ele faz isso? Já que os fariseus não criam em Jesus, eram opositores de Jesus. Existem algumas hipóteses, nenhuma delas são dignas de honra, são dignas de elogios. A primeira hipótese é que aquele homem convidou Jesus por pura curiosidade. Jesus era um homem fascinante. O que ele ensinava fascinava até mesmo os religiosos e mestres da lei. E o povo dizia: ninguém fala como ele. Ele não fala como os mestres da lei. Ele fala como quem tem autoridade. Jesus era uma figura maravilhosa. Um ser humano inigualável. Isso gerava nas pessoas curiosidade. Queria estar mais perto para saber mais, conhecer mais. Não para segui-lo, mas para conhecer mais ou talvez desvendar esse mistério chamado Jesus. Uma outra hipótese era que esse homem, como todos os religiosos da época, eram orgulhosos, gostavam de ser o centro das atenções, então, por pura ostentação, ele convida Jesus para jantar em sua casa, supondo que a multidão seguiria Jesus até a sua casa e que, estando do lado de alguém famoso, ele também seria alvejado, seria visto, seria observado por todos. E o seu objetivo ali era fama, era reconhecimento. E hoje não é tão comum. Quantas pessoas usam o evangelho para se promoverem, para se projetarem? A glória nunca é dada a Deus e a Cristo, mas ao próprio indivíduo. E a Bíblia chama isso de vanglória, porque é uma glória vã realmente. Talvez aquele homem, sabendo que Jesus era famoso, ele supôs que se Jesus fosse à sua casa, ele se tornaria o motivo das principais notícias e das manchetes do jornal daquela cidade por alguns dias e meses, quem sabe. Então, por pura ostentação, ele convida Jesus. Mas a outra hipótese é conspiração. Quem sabe aquele homem chamou Jesus para a sua casa, não porque queria conhecer Jesus, mas ele queria criar uma situação embaraçosa para poder usar contra o Senhor Jesus. Você lembra da mulher que foi pega em ato de adultério? João 8. O que é que os religiosos fazem? Eles levam aquela mulher como se fossem os juízes do direito, da moralidade e dos bons costumes, e levam aquela mulher até Jesus e dizem: essa mulher foi pega em flagrante, em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, mas o que você diz? Supondo eles que pegariam Jesus na palavra. Se Jesus dissesse: perdoa, eles diriam: então você não considera a lei de Moisés, você deve ser apedrejado com ela também. Se Jesus dissesse: apedrejem-na,
Eles talvez diriam, mas você não prega o amor e o perdão? Mas Jesus, guiado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, ele escreve na areia, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem sabe, a motivação era a mesma desse grupo aí de João 8. Era pegar Jesus na palavra, era criar uma situação embaraçosa para usar contra Jesus futuramente, quando houvesse um processo religioso contra o Senhor Jesus. Mas a despeito da motivação desse fariseu, o que fica extremamente evidente, claro aqui no texto, é o espírito religioso dominante desse homem. Esse homem era um homem profundamente religioso. E, meus irmãos, eu preciso dizer que a proposta da religião, ela é boa. Ela é boa, porque a palavra religião, ela vem do latim religare, significa ligar de novo. A proposta da religião é ligar o homem de volta a Deus. É mostrar uma alternativa para que o homem possa novamente ter comunhão com Deus. Só que quando os homens institucionalizam a religião, essa religião, ela não liga os homens a Deus, elas não facilitam o caminho a Deus, pelo contrário, elas obstaculam. Elas afastam o homem de Deus. E a religião acaba se tornando um tropeço para o homem. Jesus diz isso. Falando para os fariseus, ele diz, vocês colocam tropeços para que os homens cheguem-se a Deus. Obstáculos. Porque é isso que a religiosidade faz. Cheia de dogmas, cheia de tradições e legalismos, de tanto não pode, afasta as pessoas de Deus. Quantas pessoas estão no mundo hoje por causa de um pedaço de pano que faltou na saia, ou na bermuda, ou de um pedaço de cabelo, e alguém a colocou no inferno e a condenou, e essa pessoa nunca mais voltou para a fé, para o Evangelho. Enquanto que talvez esse que julgou e condenou, tem um coração cheio de ódio e rancor. É como Jesus disse, sepulcro caiado, que por fora tem uma aparência bela, mas por dentro só a morte e só a desgraça. A religiosidade, ela rotula e condena. Foi isso que Simão fez com essa mulher. Ele olha e chama a mulher de pecadora. Certamente ele conhecia talvez o nome da mulher, mas ele a chama de pecadora porque ele fazia questão de ressaltar o pecado dela e não a pessoa dela. Você não é o pecado que você pratica, porque maior do que o nosso pecado é o poder do sacrifício de Jesus. E Ele pode nos perdoar. Você não pode ser definido por um ato, pela queda, por um tropeço. Porque Jesus morreu, mesmo sabendo que você jamais seria perfeito. Mesmo assim, Ele escolheu morrer no seu lugar. A religiosidade, ela cega o homem para a espiritualidade verdadeira e genuína. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe diz que o verdadeiro problema de Simão aqui não era outro senão a cegueira espiritual. Ele não conseguia enxergar a si mesmo, nem a mulher, nem ao Senhor Jesus. E era muito fácil para ele declarar, ela é uma pecadora, mas era impossível ele dizer, eu sou um pecador. Porque o religioso, ele vive apontando o pecado dos outros para esconder o seu, para que o seu fique oculto. Os pecados da mulher eram conhecidos, enquanto que os pecados de Simão estavam ocultos de todos, exceto dos olhos de Deus, que sabe e vê todas as coisas. A religiosidade, ela também produz orgulho. O fariseu, ele não expressa amor por Jesus, porque ele não sentia necessidade de amar a Jesus, porque ele se considerava justo, autossuficiente. Mas aquela mulher, ao contrário, ela reconhecia que era uma pecadora, então ela beijava os pés do Senhor, ela chorava nos pés do Senhor, demonstrando o real amor, porque reconhecia que era carente do amor de Deus. A religiosidade, ela julga a todos. E Simão aqui, ele só não se auto-julga-se, mas ele julga todos os personagens desse encontro. Ele julga o Senhor Jesus,
Quando a mulher entra e se lança aos pés do Senhor, chorando e ungindo os seus pés, ele pensa, se esse fosse um profeta verdadeiro, saberia quem é esta mulher. Então ele julga o Senhor por não ter rejeitado a mulher, mas por ter acolhido aquela mulher. E ele julga a mulher dizendo, esta mulher é uma pecadora. Porque a religiosidade faz isso. Os religiosos de plantão, eles se sentem acima do bem e do mal. Se escondem de trás de dogmas, de costumes e usos, de regras. Assim como os escribas e fariseus da época de Jesus, e vivem apontando e condenando e botando os outros no inferno, para esconder a sua falência espiritual. A religiosidade, em sexto lugar, ela torna o homem insensível. Kenneth Bailey, ele diz que o fato de Simão presenciar aquela ação dramática da mulher, em se lançar aos pés do Senhor, desesperada, rogando a Ele por uma mudança de vida, e ele não sentir nenhuma empatia por aquela situação, por aquela mulher, moribunda, miserável, demonstra a sua total insensibilidade. Simão, em nome da religião, havia perdido a sua humanidade. Aquela mulher, para ele, era apenas um pecado. Era o rótulo que ele havia dado. Mas não havia mais uma pessoa ali para Simão. É isso que a religiosidade faz. A quarta e última verdade que esse encontro revela é a verdade do amor de Jesus, que tem o poder para transformar uma vida. Os versos de 44 a 47 afirmam, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus irmãos, vemos aqui a manifestação encarnada do amor de Deus na atitude de Jesus diante desta mulher pecadora. O amor de Jesus, ele não condena, mas perdoa, restaura, transforma, muda e reescreve uma história. Ninguém, ao ser alcançado pelo amor de Deus, continua com a mesma vida e a mesma história, porque o amor de Deus transforma a nossa realidade de vida. O amor de Jesus, ele não exclui as pessoas, mas ele inclui os marginalizados, os rejeitados, os odiados. Jesus era conhecido como amigo de pecadores, porque ele não rejeitava os moribundos que vinham a ele clamando e suplicando pelo favor divino. O amor de Jesus garante o perdão total dos pecados. Não existe pecado que Jesus não possa redimir, que o seu sangue não possa limpar, que o seu sangue não possa remover. O amor de Jesus é a base para o perdão de Deus para as nossas vidas. E perdão, que é uma das mensagens centrais dessa história, desse encontro aqui. O perdão é algo divino. O perdão é a encarnação da graça. E o perdão de Deus não é comprado, ele é dado. Jesus, ele conta a história dos dois devedores aqui, nesse encontro, para Simão, ilustrando a verdade de que nós jamais, mesmo com justiça própria, teremos como pagar o grande favor de Deus por nós. E o preço da nossa salvação, que custou o sangue de Jesus. Ele disse que aquele homem que devia 500 denários,
não tinha como pagar, como muito bem o que devia 50. Ambos eram devedores e ambos não podiam pagar. Isso retrata a realidade da humanidade. Não importa se você é rico ou pobre, é intelectual ou leigo, se você é judeu ou gentil, todos nós estamos no mesmo barco. Não podemos comprar salvação, não podemos comprar o perdão de Deus com os nossos gestos e obras de justiça e atos de misericórdia, por mais que eles sejam com boa intenção e com boa ação. A Bíblia diz que as nossas obras de justiça são para Deus como um trapo de imundícia. Jamais teremos como pagar tão grande salvação. Foi de graça, o perdão de Deus foi dado a nós, por graça. Por isso que nós jamais seremos merecedores do perdão e da graça do Senhor. A minha oração neste momento é que o Senhor nos encontre com a sua graça e misericórdia. E assim como aquela mulher pecadora teve um encontro com Jesus, e sua vida foi transformada, que você possa ter o seu encontro com Jesus, que você possa reconhecer o seu pecado, que você possa se render aos pés do Senhor, humilhar-se diante dele, para que você possa ser alcançado pelo seu divino e transformado amor, e que o amor de Jesus, que excede todo o entendimento, possa transformar a sua vida e a sua história. Fuja da religiosidade. Não seja um religioso de plantão, mas seja um cristão autêntico e verdadeiro.